A minha infância foi super bacana, Joinville. Eu brinco que o nosso relógio era o final da tarde. Então a gente não podia chegar em casa à noite. Então só quando estava escurecendo tinha que correr para casa e na rua, né, com um monte de amigos. Eu vivia roxa, eu era um moleque em cima de árvore, chuta-lata, brincadeira de chuta-lata. Sou a quinta de 5 irmãos, então era uma brincadeira constante e era super bacana. Joinville era uma cidade tranquila. A minha infância, grande parte da minha infância foi ali na frente do Shopping Miller, que era aquela casa de esquina que ainda existe, cinza, onde tem o dentista. Então eu lembro que o muro era muito alto para mim, mas era muito alto. E faz não tanto tempo, assim, não faz tão pouco tempo, mas uns 10 anos atrás, que eu passei caminhando naquele muro e eu vi como ele era baixinho. Não, eu era pequenininha mesmo. Bem, o que definiu minha carreira, ou o que definiu a minha vida, foi a Galeria de Artes Lascaux. Meus pais foram os donos, né, os que inauguraram a Galeria de Artes Lascaux aqui em Joinville em 30 de abril de 1976. Era uma casa diferente, era uma casa onde os artistas entravam. O almoço sempre era uma mesa enorme de no mínimo 12 pessoas. O que me tornou o que eu sou foi a garra dos meus pais de acreditar nisso, que a arte para Joinville, a arte para o estado de Santa Catarina, eles foram visionários, fazendo leilões de arte no estado inteiro. Então nós tínhamos uma veraneio laranjada, era gema de ovo mesmo, não era? E o meu pai carregava aquela veraneio com três grandes suportes para colocar os quadros, eram biombos enormes, e 50 quadros. Você já imaginou 50 quadros dentro de um carro? Então deitava tudo aquilo e ele fazia um quebra-cabeça e ele saía por aí pelas cidades aqui do estado. Eram 10 cidades por ano fazendo leilões. E esses leilões não era simplesmente o vender o quadro, e sim quem era o leiloeiro era o meu pai. E, então era uma história de arte, né? Ele explicava quem era aquele artista, o que era aquela técnica. Então foi uma construção de conhecimentos que eles também não tinham, mas eles buscaram muito. A minha mãe buscou muito isso e trabalharam. E trabalharam muito e trabalharam pelo prazer de trabalhar. Mas a nossa vida era 24 horas, conhecer pessoas. Eu acho que foram histórias que foram... E aí nossa família não teve medo. Eu acho que eu acho que eu fiz tanta coisa na minha vida que a gente não tem medo de experimentar, medo de errar. Eu acredito que nossa vida é feita de escolhas. As escolhas por um caminho, e pode você ter a escolha novamente de mudar esse caminho. E não é ruim isso, muito pelo contrário. Eu acho que é coragem, é vontade de conhecer outras coisas. E voltamos daí para Joinville para reinaugurar a galeria aqui em Joinville. E logo em seguida meu pai morreu. Meu pai morreu muito jovem, meu pai morreu aos 52 anos de idade. E minha mãe ficou sozinha. Então, aí eu comecei a tocar a galeria junto com ela. Eu era filha da Marina, né? E eu não queria, não que é ruim ser filha da Marina, muito pelo contrário, ser referência, é filha da Marina Mosman. Mas quando eu comecei, todo mundo ficava engraçado, assim que eu chamava Marina, não sei o que, eu não chamava a minha mãe, porque mãe já te tira um pouco do teu conhecimento, né? Fica aquela coisa muito, então, e ela sempre confiou muito em mim. Então, isso foi muito bacana, assim, essa confiança e que nós temos até hoje. Nós moramos juntas, nós somos 2 mulheres e que temos muito respeito uma pela outra. Eu casei, eu tive uma filha, nesse momento eu continuei na galeria, a galeria fez 15 anos, daqui a pouco a galeria fez quase 20 anos e nesse momento eu me separei. Outra escolha, outro momento de vida também foi muito difícil porque nós decidimos que era o momento de fechar a galeria. Nós não tínhamos mais condições. A galeria é um grande investimento. Joinville estava numa fase de transição. Nós já tínhamos batalhado muito e a Marina daí foi para a parte de a cultura
municipal, né? Ela foi para a Casa da Cultura, Museu de Arte, que ela já tinha ido para o Museu de Arte de Joinville. Ela foi administrar centros culturais aqui na cidade. E daí eu tive que buscar o meu caminho. Eu fui convidada para participar do Festival de Dança. Estava começando a TV na cidade. E eles foram montaram um estúdio de televisão dentro do Festival de Dança. E eu, por conhecimento, por falar tanto com pessoas, por estar tão próximo de pessoas do meio artístico, isso tudo, e por ter dançado, mas dançado quando era menina, ter um pouco de conhecimento, eu fui fazer essas entrevistas dentro do Festival de Dança. E daí começou uma carreira, que foi muito bacana. Foi em torno de 6 anos que eu trabalhei em televisão. A gente conhece as pessoas assim e acha que ela chegou lá porque chegou lá. Não, ela chegou lá porque ela se dedicou muito, ela acreditou muito, ela teve muitos erros e caiu e não deu certo, mas continuou acreditando no que ela fazia, né? Naquele sonho ou naquele trabalho. E então era um programa de 1 hora que contava, era o Você.com Melina Mosima. E eu amava isso. Mas aí eu tive que escolher. Eu estava com uma filha pequena, separada, buscando um caminho, e a parte financeira, infelizmente, não era possível continuar. E aí eu fui para a área de eventos, que eu fui contada aí, ajudar a contar a história de outras pessoas, né? Realizar sonhos de outras pessoas. É um momento né, é o ápice, né, ou é um casamento, ou é um batizado, ou é um noivado. É um momento muito especial que as pessoas sonham. Eu ajudava a construir esse sonho, né, esse sonho de uma noite, esse sonho de um dia. Era um sonho tão rápido, né, e foi muito bacana. E nessa construção desses sonhos eu reencontrei uma pessoa muito importante da minha vida, que eu conhecia, que eu dava gargalhadas, que eu brincava, que a gente contava histórias juntos. Foi o Juarez, né? O meu namorado, há 10 anos. E daí a gente se reencontrou, se olhou, se reviu, eu acho, né? E daí a gente começou, como ele fala, a nossa deliciosa história de amor. E é desse jeito que a gente tenta levar essa história que tem muitas dificuldades, mas tem respeito de tempo. Eu tinha uma filha adolescente, ele tinha uma neta, então não dava para botar tudo no mesmo balaio e misturar. Tinha que respeitar o nosso tempo separado, vinha, né? E nós continuamos assim, e que é muito bacana. E nós temos uma tremenda afinidade, um desejo muito forte de estar juntos. Isso é uma coisa muito bacana. A gente deseja estar juntos e a gente deseja resolver. E ele me convidou junto para sonhar junto, que foi o Instituto Juarez Machado. Nós temos o balanço certo. Ele tem o sonho, né? Ele é prático, mas ele tem o sonho, e eu sou, como ele brinca, eu sou a diretora administrativa. Eu administro tudo, né? Eu sou a pessoa que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e que consegue organizar, consegue e achar engraçado. Essa é uma característica muito bacana nossa. Eu sou a pessoa de que vamos, eu vou, eu pego as pessoas do meu lado, quando estou na dificuldade, eu agarro, vamos. E depois eu posso sentar e choro bastante. Ou choro sozinha, ou choro junto. É muito rápido, não que eu não leve a sério. Essa característica é muito boa comigo e com o Juarez também. Não vira drama, nada vira drama. A gente debocha da gente mesmo. A Vitória, quando eu me separei, ela tinha 6 anos de idade. Para ela foi muito difícil. Lógico que para mim também foi muito difícil. Essa escolha de que era o momento de que esse relacionamento não dava mais certo, e que ia muito mais atingi-la do que a nós que éramos adultos. Então eu tinha que escolher agora para não ter desrespeito, para não ter raiva, para não ter ódio. Então era aquele momento para a gente ir. E a minha filha começou a me olhar e não a me ver. Isso foi extremamente difícil. Até os 6 anos, até mais ou menos os 17 anos.
ela não me via, ela convivia comigo. Teve um momento em que ela olhou e me reconheceu. A Vitória, ela me reconheceu e eu descobri a minha filha engraçada também. Sabe essa coisa engraçada? E o Juarez também tem essa coisa engraçada. Então, tudo fica mais leve na vida, tudo fica mais, acho que mais gostoso. Bem, há 20 anos atrás, eu praticamente era uma menina, eu acho. Eu acho não, eu era. Né? Com inseguranças, não tendo certezas. Esperando a aprovação das outras pessoas e decidindo mais, acho que pelos outros do que por mim mesma, a minha vontade. Eu não sabia quem eu era. Eu comecei a descobrir quem eu era um pouco mais tarde, a partir dos meus 30 anos. Há 20 anos atrás, eu acho que eu não tinha muitas escolhas. Eu deixei a vida me levar. E quando cheguei perto dos meus 30, eu levei a minha vida. Eu tomei a rédea da minha vida e acreditei no que eu podia fazer. Por ter passado por tantas áreas trabalhando, mas sempre junto com pessoas. Então, ouvindo essas histórias e conseguindo perceber nuances. Então, por isso que eu cheguei, acho que aonde eu cheguei. Eu me considero uma pessoa, eu considero que sou respeitada, que sou acreditada, porque eu levo muito a sério o que eu faço. A gente tem que acreditar que nós somos mulheres e que as mulheres são capazes e que nós fazemos parte de toda essa história.